Então, bom dia a todo mundo. Querida banca, queria começar agradecendo a professora Mônica, professor Celso, professor Henrique, professora Aline, muito obrigada por estarem com a gente nesse dia. Estamos muito felizes aqui, né, nesse dia de encerrar esse ciclo da Catiusca. Então, vamos dar início à banca. Eu sou a professora Bibiana, né, como eu comentei, eu vou estar como presidente da banca hoje, sou a co-orientadora da Catiusca. A gente combinou, então, uma sequência, professora Mônica, seguida do professor Celso, professor Henrique e professora Aline. Então, primeiramente, a Catiusca vai fazer uma exposição da pesquisa dela, de 20 minutos. Depois, a gente vai seguir com as arguições, daí eu vou passando a palavra para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, sua. Obrigada, professora. Gostaria de agradecer a todos os presentes, todos, todas, todes. Muito feliz com a presença de vocês aqui e quem está presente aí virtualmente. Agradeço especialmente a banca, uma banca muito querida, muito especial nesse momento único. Deixa eu abrir aqui o slide. Antes de iniciar exatamente, gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, estou com tranças no cabelo, estou usando óculos de grau com detalhes vermelho, um brinco de cerâmica em formato de pena, estou usando uma roupa clara, um macacão claro, e é isso. Gostaria de declamar um poema para vocês. Não sou a América, nem descoberta, nem nova. Sou a veia aberta que ainda sangra e renova. Sou Abya Yala, terra madura, terra ancestral, berço de vida, rio sagrado, sopro vital. Nasci antes do canto de Quetzal, o cheiro do cravo e canela. Meus filhos falam línguas de vinho e de pedra. Pachamama tecendo raízes, a vida que medra. Resisto na força da mulher puri, que levanta a voz na arte que não morre, que resiste feroz. Sou a confluência das águas, a força da cor, um poema de luta, de memória e de amor. Ouçam o tambor que vibra no peito da selva, a Abya Yala, terra viva que a si mesma se selva. Somos os povos de ontem, de hoje, do amanhã, a dignidade originária, luz da manhã. E assim eu abro a pesquisa. As conexões entre cansaço e colapso climático e refúgio. Gente, eu vou pedir licença só para eu ficar em pé. Eu vou me sentir mais... Tela cheia, né? Tela cheia. Obrigada. Só colocar em tela cheia aqui, para vocês verem melhor quem está online. Também quem está aqui presencial também. Só tem que aparecer. Só um minutinho para ver. Acho que eu pensei que travou. Aí, foi. Ótimo. Precisa botar, né? É que eu pensei que um pouquinho. Isso. Foi? Ótimo. Então, a minha pesquisa se chama As Conexões entre o Cansaço e o Colapso Climático em Refúgio. Eu me chamo Catiusca Zambuja, sou bolsista CAPES. A minha orientadora é a professora doutora Maristela Carneiro e minha co-orientadora é a professora Bibiana Braganholo. Essa pesquisa radicalmente viva na sociedade do cansaço. E aí, logo à frente, eu vou trazer um pouco essa noção dessa vida radicalmente viva a partir do Ailton Krenak. As camadas do subsolo dessa tese parte da Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han,
que vai trazer para a gente pensar o que é um sujeito do desempenho, que é esse sujeito da hiperatividade, esse sujeito que não para de produzir, mesmo que ele possa produzir, ele não para de produzir, ele escolhe, ele opta por não parar. Então, esse desempenho em excesso gera inúmeros distúrbios a nível corporal, a nível de saúde mental, a nível de infartos, de transtornos mentais. Por exemplo, várias pesquisas mostram para a gente que o Brasil é líder de ansiedade na América Latina e no mundo. É um dos 3 países do mundo que mais tem depressão. Então, o que isso nos diz? O que isso nos quer dizer? Então, um cansaço, eu entendo que um cansaço não é apenas ele vem imbricado de tempo, que dialogam com o colapso climático. E aí eu pego esse termo, colapso climático, a partir do pesquisador Rafael Saldanha e da pesquisadora Michele Sato, porque ele nos traz uma noção que foge ao antropocentrismo, que traz o antropocentrismo, na verdade. Porque quando a gente fala em mudança climática, a gente pode achar que é algo natural, porque, afinal de contas, os fenômenos sempre ocorreram. Mas quando a gente fala em colapso climático, nós estamos falando das ações humanas que estão promovendo esses fenômenos que a gente sente na pele, que a gente vê, que a gente escuta, que a gente vê nas pesquisas. Então, assim, as chaves que eu trago para poder olhar esse panorama, esse contexto cultural dos colapsos, do colapso corporal e do colapso climático, eu trago o conceito de refúgio, que é do filósofo franco-africano Denis Tembona, quando ele fala de refúgio, quando os marrons, que eram escravizados, fugiam para a floresta, na busca de viver, na busca de fugir dessas violências que a modernidade e colonialidade instaura. A vida que potencializa a vida de quem ali vive. Trago também a noção de consciência mestiça, da Glória Anzaldúa, que nos traz a importância de quebrar as dualidades, sujeito-objeto, de transitar entre mundos culturais. Trago a importância da estética decolonial, partindo do Walter Mignolo, quando ele nos diz como que estética foi reduzida ao bonito, sendo que, na sua origem, a estesis quer dizer tudo aquilo que atravessa o sistema nervoso do ser vivo. Então, se a gente entende que a estésia é tudo aquilo que nos atravessa, tudo é estética. Que é o criador do teatro do oprimido, nos dizia: a estética está conosco desde antes de nascermos, porque a gente já escutava a música que a nossa mãe escutava dentro da barriga dela. A gente já se nutria do alimento que ela comia. Isso também é estética. Trago a noção de corpo-terra, de uma artista cubana que se chama Ana Mendieta, quando ela radicaliza vários experimentos, várias linguagens artísticas, trazendo essa conexão de que o nosso corpo também é terra. O nosso corpo ele é composto por elementos naturais, físico-químicos, do que é composto a terra. Então, assim, eu parto da hipótese de que a colonialidade estética impõe o antropoceno, e aí também eu trago para o debate a dona Haraway e a Anna Dzing, impactando o bem-viver partindo do Aníbal Quijano. Então, diante desse contexto, diante dessas chaves, eu propus práticas de saúde anticolonial, decolonial, através de 3 circuitos poéticos que eu chamei de refúgio, com um grupo de mulheres do Coletivo Essência, algumas delas se encontram aqui presencialmente, meu muito obrigada, que é quem eu também chamo, além de participantes, obviamente, da pesquisa, eu chamo de co-criadoras da pesquisa, porque essa pesquisa é uma pesquisa artística, é uma pesquisa que ela se dá à medida em que a prática artística acontece. E essa pesquisa ela foi realizada em 2023. As práticas artísticas, né? Então, refúgio foram práticas cênicas e somáticas, e o que eu estou chamando de práticas somáticas são práticas como reflexologia, banho de argila, meditação de Qigong, que é um tipo de meditação ativa da medicina chinesa, respiração diafragmática, meditação, além de práticas cênicas ao longo de cada encontro. Nós
Nós transitamos nesse processo através da cartografia, em 5 encontros de forma quinzenal, em 2023, como eu já disse, com 8 mulheres. A cartografia adotada aqui é da Virginia Kastrup, da Liliana da Escócia e da Virginia Barros, onde nos traz essa noção de que o processo de pesquisa, por ser um processo artístico, ele se dá na experimentação do pensamento. Ele se dá, no caso aqui, de subjetividades que decolonizem os sentidos. Tentando dar o slide. Então, o circuito 1, ele foi composto por desenhos, onde o disparador foi: o que é para você uma vida radicalmente viva? E aí cada mulher respondeu o que é para ela através de desenhos. Depois eu perguntei: o que a impede de viver essa vida radicalmente viva? E aí elas escreveram uma carta para uma mulher de referência na vida delas. A partir dessa carta, eu criei uma paisagem sonora. Depois, eu montei uma instalação, aqui algumas imagens do processo, e aí a exibição do circuito 1, digamos assim, foi uma instalação de desenhos, dos próprios desenhos, onde elas puderam passear e revisitar os desenhos cartas de forma anônima. Então era engraçado que algumas até falavam: eu escrevi isso daí. Depois falavam: não fui eu que escrevi isso daí. E aí esse foi a exibição do circuito 1. Então aqui eu estou mostrando um pouco o processo de como que o circuito ele foi sendo construído e como ele foi exibido. O circuito 2, nós fizemos um banho de argila, exercícios de respiração, meditação de Qigong, e fizemos um jogo de teatro-imagem, que é uma linguagem do teatro do oprimido, de Augusto Boal, com a seguinte questão: quais ações você mais repete no dia a dia e qual o som dessa imagem? Aí elas fizeram ações, fizeram sons, e a partir disso eu fiz colagens com imagens, com notícias de jornais de colapso climático no Brasil e no mundo, e criei um videoarte. E depois exibi esse videoarte. Então, elas viram ali o que elas estavam criando, porque nós co-criamos esse circuito. O circuito 3 foi uma cena performativa sobre o consumismo exacerbado, a partir de tudo aquilo que a gente veio discutindo ao longo dos encontros. E por que eu estou chamando de performativo? Porque não é uma cena teatral no sentido de uma representação, mas traz elementos que, para quem estuda performance e performatividade, são elementos muito caros, como a presença, o borramento entre vida e arte, a deshierarquização entre alguns sistemas teatrais, e principalmente a cena, não é uma personagem. Então, assim, nessa cena, tinha a cena que eu não vou conseguir descrever agora, mas ela está bem descrita na tese, e aí no final fazia uma ciranda. Então, nós encerramos todo esse processo com uma ciranda ali em volta de elementos naturais. A estrutura da tese, aí pensando a escrita da tese, ela se intenta como um texto performativo. Então, foram criadas sonoridades e imagens para cada capítulo, e aí eu agradeço a Janiverse e o Léo Dian, que estão aqui presentes, que foram os principais criadores. Também agradeço a Daniela Monteiro, que deve assistir online, foi quem criou as imagens da tese, e a tese está dividida em 5 capítulos, sob a metáfora da árvore, ou seja, uma árvore crescendo desde a sua semente. Então, a ideia é que nós fomos mulheres árvores. Lembrando Porto Gonçalves, refúgio eu entendo que foi uma forma de resistência na contemporaneidade hemisférica e global latino-americana, por criar espaços, tempos, reflexões, materiais estético-poéticos, na criação de subjetividade, no sentido de decolonizar os sentidos, que estão automatizados, imersos em cansaço, em progresso, em desempenho, abrindo possibilidades para outras experiências, para outras cosmopoéticas, para outras visões de mundo.
Refúgio foram encontros de mulheres afros. Implicou sentir o corpo terra, balançando os paradigmas corpo versus alma, céu versus terra, terra versus corpo e críticas à cultura do excesso do cansaço, do consumismo, dos colapsos. Uma semente corpo que exige intimidade, presença, escuta e conhecimento, aproximação de si, aproximação da terra, implicando em reconhecimentos de limites, fronteiras para o bem viver, fronteiras para uma vida radicalmente viva, fronteiras para uma vida cosmopoética, aprofundamentos com a pele, com os órgãos, com o ambiente. E aqui eu gostaria de colocar um videozinho, que foi um videoarte, o qual, deixa eu só ir abrindo aqui, ele é um desdobramento daquela colagem do videoarte que eu falei que foi do Circuito 2. Mas nesse eu consegui um edital, eu consegui aprovar um edital na Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, e aí eu contratei profissionais e nós fizemos um videoarte a partir daquele vídeo. Então eu gostaria de exibir para vocês. Deixa eu só ver o volume aqui. Mas ele começa em silêncio, tá? Deixa eu só compartilhar. Ah, tá. Você está compartilhando. Ah, tá. Só um minutinho para a gente poder compartilhar aqui a tela. Eu achei que era só o Ilaia. Deixa ela bem bonita. Não está compartilhando? Então eu acho que eu... Não sei se eu deixo, por causa do tempo. Só um minutinho, porque não está compartilhando, gente. Deu alguma questão aqui para quem está online. Talvez se vocês botarem aqui um participante aqui, a gente sai para ficar mais leve, aí bota o vídeo aqui como um participante e consegue mais fácil. Talvez isso assim funcione. Não precisa sair não, querido. Por favor, fique. Não, estou aqui. Não sai de jeito nenhum. Não vai dar? Deu? Então deu certo, gente. Vamos lá. Isso. Deu certo. Aqui. Perfeito. Agora é só estender a tela. Agora sim. Ele sai sozinho.
Ok. Só fechar aqui. Agora eu tenho que parar. Peraí, deixa eu ver aqui. Lá em cima, Kátia. Aqui. Isso. Como que eu paro essa... Já Já saiu, foi.
Bom, gente, então essa foi a minha apresentação. Gostaria só de agradecer aqui, antes de encerrar a minha fala, ao Bruno, que está me dando uma força aí. Muito obrigada, Bruno. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Catiúcia, pela apresentação. Agora seguimos. Passo a palavra para a professora Mônica Molina. Mônica, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade para fazer as considerações. Tá bom. Escutam bem? Eu vou falar um pouco devagar, porque faz muito tempo que não consigo, não tenho a oportunidade de falar português direitinho, mas acho que vou conseguir, né? Eu escrevi um texto para evitar algumas coisas. Então, gratidão, Kátia, pela apresentação. Eu quero começar por dizer que eu gostei muito da escrita. O texto fica muito cercano, muito tranquilo. Eu gostei, a leitura é muito amável, muito amorosa, a escrita, e isso faz que a leitura também seja dessa maneira, mas sem deixar a rigorosidade acadêmica e a reflexão profunda sobre o problema de estudo e as práticas artísticas que você tem interesse. Sua exposição foi clara e apresentou os pontos fundamentais do trabalho. Parabéns. Agora, acho que a Kátia conseguiu um texto, uma tese, problematizar como a cultura hegemônica, moderna colonial, impõe um modelo de alto desempenho, o que faz que as pessoas fiquem muito agotadas e começam a perder o sentido de vida. E acho que a proposta de começar a reflexionar uma colonização das teses, uma nova maneira de mirar a estética e as teses, a prática das pessoas na cotidianidade, faz isso muito sentido também, e a sustenta muito bem. Parabéns. Também a hipótese baseada na premissa dessa colonialidade que é um antropoceno, afetando profundamente o bem-estar e comprometendo a própria ideia de vida. Para isso, a Kátia hipotiza a possibilidade de gerar uma fissura decolonial através da prática artística denominada refúgio, generando um espaço de encontro entre mulheres que não só fazem uma prática sem sentido, mas sino também uma prática que conecta a terra, as próprias mulheres, o discurso, as histórias, a cotidianidade. E isso permitiu que essa reflexão sobre o corpo humano teve relação com o corpo terra, e aí tem a conexão e o sentido bastante forte. O refúgio se apresenta, então, como uma fissura coloniais através da criação de espaços, tempos, para menguar a fatiga cotidianidade, ao mobilizar uma consciência mestiça e uma estética decolonial, tal como propõem os autores que você estudou. Buscasse, então, romper a dualidade de sujeito-objeto e a cultura-natureza. Reconecta o corpo-terra e a terra-corpo para remover práticas de saúde anticolonial. O objetivo principal da pesquisa é identificar as conexões entre a sociedade de cansaço e o colapso climático, denunciar a estética de colonialidade, a busca prática de saúde anticolonial decolonial junto ao grupo de mulheres. Esse objetivo é plenamente alcançado ao longo do processo de pesquisa, materializando-se na criação de 3 circuitos poéticos que se correlacionam, e esse último vídeo acho que ficou muito legal, acho que conecta tudo o que você estava reflexionando e tem muito sentido.
O, as conexões entre os objetivos e a metodologia é dos pontos mais rigorosos da criação da tese. A Kátia enquadra seu trabalho dentro da pesquisa artística, onde a prática criadora não é um mero objeto de estudo, mas é motor que retroalimenta a reflexão acadêmica. Isso sim que demonstra domínio profundo e articulado da crítica entre as variáveis da pesquisa, através das convenções mutoconscientes, conversações mutoconscientes com os autores, o que consiga justificar teoricamente a relação corpo-terra. A Kátia argumenta com solidez como a cartografia e a pesquisa de intervenção funcionam na prática, evidencia como os dispositivos somáticos e teatrais operam como metodologias válidas para recolectar a transformação dos dados sensíveis e analisá-los também. Reflete sobre o impacto real da obra no coletivo essencial e no próprio corpo como pesquisa. Avalida criticamente se o refúgio conseguiu construir-se como espaço de saúde anticolonial sustentado. Tá, isso. Obrigada, Kátia, parabéns. Acho que foi curtinho, mas isso. Não tenho perguntas. Muito obrigada, professora Mônica. Katiuska, quer comentar? Eu não sei se consegui dar certo. Deu? Você entendeu? Tá, obrigada. Sim, professora, muito obrigada pelas suas considerações. E aí eu aguardo também o seu parecer por escrito, para poder consolidar isso melhor. Tá? Mas com certeza. Com certeza. Muitíssimo obrigada, Mônica. Agora seguimos, eu convido o professor Celso Sanches para fazer suas considerações. Celso, obrigada por estar aqui com a gente e a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia, é uma honra. Queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com os colegas da banca, agradecer às orientadoras aqui pela possibilidade de acompanhar esse trabalho belíssimo. Katiuska, eu acho que você fez um convite para ser seu interlocutor e eu fiquei extremamente feliz, honrado, porque eu estou diante de uma autora aqui que traz uma contribuição extraordinária do meu ponto de vista. Tive a oportunidade de estar na qualificação e, como biólogo, né, atuando no campo da pesquisa ambiental, dedicado à educação ambiental, vendo o que significa esse desafio climático eivado de desigualdades distributivas dos danos ambientais e climáticos, com nítidos recortes de classe, raça e gênero, sobre os corpos das mulheres, o corpo da população negra e indígena desse país, dos empobrecidos, dos periféricos. Vejo aqui uma pesquisa que toca em elementos absolutamente centrais, uma qualidade da escrita, como muito bem apontado pela professora Mônica, brilhante, que permite o leitor acessar a pluralidade do pensamento, a construção dialógica que a autora faz com as suas leituras plurais. A Kátia consegue navegar pelo universo da decolonialidade de uma maneira muito sólida, muito consistente, e costura muito bem os seus referenciais teóricos, que não são triviais, né? São referenciais que nos trazem portais, né? Como você mesmo escreve em um determinado momento, para adentrar essa necessidade de reflorestar o mundo, as ideias, né? O pensamento, como dizem as mulheres indígenas em luta, reflorestar mentes, né? Superando o que a Vandana Shiva chamava de monocultura das ideias, né?
eu acho que você entrega um trabalho que precisa ser publicado. Eu já de cara queria indicar para a premiação. Acho que a evolução da qualificação para cá também é notável, precisa ser destacada, né? O texto de qualificação já estava muito bom, já estava impactante. Eu fiz um parecer impactado e emocionado, inclusive, enquanto eu lia esse trabalho. Eu estava fazendo as contas, passei de 300 bancas de mestrado, doutorado, entre qualificações e defesas, né? E nesse percurso aí de pós-graduação, atuando como pesquisador, inclusive com o CNPq na área da educação ambiental, é um trabalho de muita qualidade, é um trabalho excepcional, um trabalho que merece ser reconhecido, indicado para premiação, por uma série de razões. Eu destacaria aqui o tema, a qualidade da articulação teórica, a inovação metodológica, o diálogo com a pesquisa artística, o respeito, a qualidade respeitosa, a qualidade da relação que a pesquisadora construiu com as suas co-criadoras, a postura ética na pesquisa. Isso é muito importante, é muito meritório. No momento em que a gente vê crises éticas na pesquisa, estamos vivenciando uma pesquisadora que foi presa, pesquisadores que estão colaborando com a produção de mísseis, pesquisadores na área de tecnologia de ponta que estão produzindo drones para explodir crianças, meninas, né? Pesquisadores que estão produzindo inteligências artificiais que não são nada inteligentes, são as coisas mais estúpidas que a humanidade já criou. E, diante disso, ter uma pesquisadora que se preocupa com a qualidade da relação, com atenção à saúde de uma maneira ampliada, numa perspectiva decolonial, integral, eu acho que nós temos aqui uma tese multidisciplinar, que era o sonhado interdisciplinar, melhor dizendo, transdisciplinar, que era o sonhado na virada do século. Eu me lembro bem de Edgar Morin, e seu desejo de construir um século XXI com soluções para sair do século XX, né? E nós estamos chegando aí à década de 30, no primeiro quarto do século, revivendo problemas que nós ainda não superamos, problemas que são reavivados pela modernidade, pelo colonialismo, pelos efeitos de colonialidade, por um positivismo insistente, persistente, que insiste em nos vendar os olhos, e confundir o que a gente chama de fazer pesquisa, e aí essa tese, esse trabalho magnífico, de uma maneira inter e transdisciplinar, joga a gente para uma outra performance científica, acadêmica, e dialogando com o corpus terra, encontra refúgios em tempos de colapso e ruínas, né? Então, você é, certamente, Cátia, o cogumelo do fim do mundo, a resistência a que brota das gretas, como Catherine Walsh, e faz florir. Eu acho que a noção de refúgio que você traz nesse autor, Denis Tembona, que eu não conhecia, é um portal também de leituras. Aprendi demais lendo o seu trabalho. Quando ele for um livro, eu acho que você terá esse papel de ensinar, como uma das ações que se destacam muito na luta das mulheres, é o seu compromisso com a educação, a centralidade da educação, dos processos pedagógicos na luta das mulheres, e você cumpre isso com maestria. A dimensão pedagógica do seu trabalho, embora você não tenha colocado no seu título ou no seu percurso que ele também é uma educação ambiental, ele é,
eu, como leitor deste campo acadêmico especificamente, li o seu trabalho como uma grande tese de educação ambiental, porque a noção de refúgio, em particular, é muito cara. Em tempos de mudanças climáticas e de colapso climático, como você bem coloca, né, de calor extremo, que, aliás, está muito bem documentado do ponto de vista técnico sobre a cidade de Cuiabá, né, com as suas ilustrações, o seu trabalho é ricamente ilustrado, isso é um ponto muito também a ser reconhecido como potente, né? Eu acho que a tabela mais bonita que eu já vi na minha vida, né? A descrição das suas co-criadoras, com nomes de plantas, que você chama de tabela, achei belíssima, é a tabela certamente mais bonita que eu já vi na vida, e essa noção de refúgio me permitiu, aí vem uma coisa que o Humberto Eco também fala, né, que uma boa tese é aquela que abre portas para pensar novas pesquisas, e que ativa a nossa memória e que faz com que a gente veja a vida de outras formas, né? Como diria Paulo Freire, é uma palavra mundo, é uma forma de ajudar a gente a ler o mundo de outras maneiras e aprender a ler as palavras também com outra potencialidade. Lendo o Bona e a maneira como você traz a noção de refúgio, e acho que a pergunta que eu gostaria de te ouvir um pouquinho é se a universidade ainda é refúgio, se a produção de uma tese pode ser refúgio também. A gente sabe que é um período de intensas mudanças de pele, né? Intensas dificuldades, mas ainda a produção e a construção do conhecimento ainda são refúgio. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, e fiquei pensando aqui na ecologia do refúgio, né? Como biólogo, nós somos treinados a observar que em determinados ambientes, onde a biodiversidade aflora, onde a gente tem maior diversidade, a gente tem mais vida, mais capacidade de resistência e resiliência dos ambientes. Isso é um fato biológico, ecológico bastante interessante. Onde é monocultura, há um risco muito maior de extinção de espécies, de perda ecológicas em função justamente da falta de variedades ecológicas, né? Porque já aparece um vírus, se é uma monocultura, você tem dizimado uma área enorme, como aconteceu com a vassoura de bruxa, o cacau, e muitos exemplos aí no Brasil afora, mundo afora. Mas quando a gente tem a diversidade significa a capacidade de uma resposta dos ambientes, da vida mesma, né? E aqui, Cátia, me lembrei dos refúgios que a gente vê na ecologia, determinados territórios, que o Brasil está cheio deles, são refúgios do Pleistoceno, refúgios do Holoceno, onde você tem, por exemplo, os corais de abrolhos, os corais cérebros, como um refúgio ecológico. As áreas de refúgio ecológico são áreas de explosão de diversidade, de biodiversidade. Então, queria te comentar isso, que na sua leitura me fez lembrar que o refúgio também é um lugar de criação, de produção de diversidade, de pluralidade, né? E, com isso, destacar um ponto muito importante na sua tese, que é a pluralidade de autores, diálogos teóricos, transitando entre a filosofia, as artes, o teatro, o diálogo muito consistente com Augusto Boal, que era alguém tocado pelo sentido da diversidade, do compromisso com os oprimidos, compromisso com os esfarrapados do mundo, como diria Paulo Freire, né? E aí, em Boal, encontrar essa construção dessa cena que é eivada de diversidade, né? Me lembrei, Cátia, que talvez nas cenas dos seus próximos capítulos possam incluir uma espectatriz a mais, alguém que dialogue com você na noção de transmigração. Quando você estiver fazendo vários artigos que essa tese vai produzir,
Me lembrei da Beatriz Nascimento na noção de corpo-território e na noção de transmigração, e que é oriunda da observação que ela tece da obra de Abdias de Nascimento, e que tem muito a ver com refúgio, com encontrar abrigo, de encontrar resiliência e a vida mesma, né? Esses caminhos se encontram porque o que estamos buscando, e aí que a gente também se encontra, é na defesa indelével da vida, na defesa inabalável da vida, na defesa permanente da vida do que é vivo, entendendo aí humanos, não humanos, né? Entendendo os ambientes, os ecossistemas e a reflorestação do mundo, né? Reflorestação do mundo, porque é só um reflorestamento, é uma ação de reflorestar o mundo como um todo, né? E com isso também gostei muito da tua articulação com a consciência mestiça, com a noção de aestese, fui muito atravessado, a noção de corpo-terra, tendo uma artista como performe, como fundamentação teórica, achei isso inspirador demais para nós na pesquisa em educação, particularmente da educação ambiental, e me remeteu imediatamente à obra das performances que tem trazido reflexões para a área ambiental, como a Uira, né? A bióloga lá do Amazonas, que certamente, e nas cenas dos seus próximos capítulos, você poderá dialogar com ela, porque certamente aí há, como a Dayara Tucano, né? Há uma confluência, como diria Nego Bispo, bastante interessante de ideias e perspectivas, né, para essa noção, né, de cocriação, né? Fiquei muito feliz também de ver minha professora querida, a professora Virgínia Castrup, que eu tive a honra de ser aluno, embasar e ser bem lida, né? Me lembro de um livro os primeiros livros que eu li dela era a invenção de si, e o processo da pesquisa como uma percepção de quem nós somos e uma invenção de nós mesmos, né? A cartografia de nós mesmos, literalmente. E a Virgínia, nesse livro, que me marcou muito, deixa ali as apostas de que o processo de construção de conhecimento é uma invenção de si. Eu acho que aqui vemos uma autora narrar-se, inventar-se, construir-se com muita qualidade e com coautoras, co-criadoras que compartilham com muita generosidade também, né, o processo dos circuitos, né, que você produz, né? Me lembrei muito, lendo sobre os circuitos, da Ana Branco, a professora que propõe biochip aqui na pesquisa dela sobre alimentos, né, sobre a ativação dessa memória, dessa aestese corporal que nós temos, né, com a terra, com esse corpo-terra que nós somos, e me lembrei dela e vi que você também estava fazendo com esse circuito uma espécie de chip, um chip ecológico, né, um ecochip, conectando os elementos das memórias, das ancestralidades, com um compromisso profundo com a transformação da realidade, né? Então, isso nunca se escapa do seu trabalho. A sua leitura do Churran não é uma leitura trivial, né? É uma leitura praxeológica, você traz ele para operar com ele, né? E isso é muito importante, porque o tempo inteiro se identifica nessa autora o desejo de mudar o mundo, mudar as coisas. Como diria o Belchior, amar e mudar as coisas interessa mais. Isso ficou muito explícito na leitura. Eu queria destacar isso, né? Quando você fala dos queloides que se produzem em Cuiabá, e só a perspectiva de observá-los e entendê-los, você ali está falando do mundo inteiro, o mundo inteiro cicatrizado numa necessidade urgente de se
transformar, e é isso que a sua tese faz, colabora com essa transformação do mundo, com a construção, a possibilidade de construção de outras cenas, de outras cenografias, de outros cenários, de outras performances, né? Onde o cansaço não tem espaço e onde o refúgio seja um abrigo acolhedor, né? Acho que você tem uma tese que é uma contribuição extraordinária para a pesquisa em ciências humanas, para pensar a cultura contemporânea, uma crítica potente à modernidade, ao positivismo e à maneira como a gente pode produzir outros sentidos, outras invenções de nós mesmos, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de ter sido seu interlocutor. Queria, já de pronto, deixar aqui a minha indicação dessa tese para publicação e para premiação, nos prêmios CAPES, a todos que houverem, aí saudar muito o programa por essa produção, é uma contribuição inestimável, eu não tenho a menor dúvida em dizer que foi uma das melhores teses que eu li na vida, né? E não sou novato nesse processo de ler teses e gostaria de deixar isso registrado aqui, além do carinho imenso que eu tenho pela Cátia, sua companheira, minhas irmãs da vida. Além disso, tem a percepção, o reconhecimento de uma grande intelectual, que não é só cabeça, como diz Eduardo Galeano, contra essa palavra intelectual, mas é corpo, alma, espírito, mente, correnteza e água que flui. Muito obrigado, companheira. O seu trabalho nos encharca de esperança. É isso, vamos em frente. Conte comigo aí na sua caminhada daqui para frente. E parabéns ao programa por essa produção incrível. Muito obrigado. Bom dia. Muitíssimo obrigada, Celso, pelas suas palavras, pelas suas considerações. Katiuska? Celso, querido, muito obrigada. A honra é toda minha, porque você, desde a qualificação, assim, já trouxe apontamentos muito ricos, né? Me abriu outros autores, assim, que eu não conhecia, que foram incríveis, como Ferdinand, por exemplo. Gostei muito, muito, muito. E eu acho que é isso, é essa troca, né? Vamos sempre nessa troca, nessa ciranda. Você faz uma pergunta realmente, assim... Você vai, acho que no calcanhar de Aquiles. E fiquei tentando elaborar um pouco, enquanto ainda você dizia, mas fiquei tentando elaborar um pouco. Eu entendo que, assim, a universidade, ela é um universo mesmo, né? Que é um pluriverso. Essa ideia de universo, ela já é uma ideia colonizada. Nós vivemos pluriversos porque vivemos várias realidades dentro de uma mesma realidade, né? Que é o que o Augusto Boal chama de metaxis, viver um mundo dentre outros mundos, né? Então, assim, eu posso falar da universidade que eu tive o prazer, né, as dores e os prazeres de viver, que é aqui no programa Estudos de Cultura Contemporânea. Estudos de Cultura Contemporânea, pensando desde o mestrado até o doutorado, né? Então, aí, eu fazendo as contas esses dias, já são 6 anos que eu estou dentro do programa. Então, eu me considero uma cria do programa. E vindo das sociais, das ciências sociais, que é uma coisa muito mais rígida, uma coisa muito mais Caxias, entre aspas, eu vejo que me trouxe muitos benefícios em termos de fundamentação, em termos de estrutura mesmo, de pensar a estrutura mais acadêmica, digamos assim, mas o eco me trouxe uma liberdade que eu acho que eu não sei aonde que eu encontraria esse tipo de liberdade. Nesse sentido interdisciplinar, mas principalmente no sentido de poder criar uma tese performativa. Criar uma dissertação performativa, porque na dissertação eu já tive alguns vislumbres com isso, e eu fiquei muito feliz que a minha orientadora, vai lá, legal, me estimulou, e agora não foi diferente, e agora eu tentei radicalizar um pouquinho mais, tentei ir um pouquinho além, né?
pensando imagens, pensando sons, pensando cada capítulo a partir disso. Então, assim, eu entendo que a universidade ainda pode ser refúgio, mas depende muito de quem está ali na coordenação, digamos assim. Quem está ali, né? Não vou falar do poder exatamente, mas de quem está ali à frente e concebe o programa. Então, eu posso dizer que eu tive um refúgio, né? Porque a partir do momento em que eu tenho a possibilidade de escrever, mantendo um certo rigor intelectual, que eu acho que é fundamental, entendo que é fundamental, né? Com seriedade, com ética, com responsabilidade intelectual, que é afetiva também. Para mim, o intelecto está muito conectado à afetividade, não são coisas separadas. Então, nesse sentido, dentro desse programa de estudos de cultura contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso, eu me encontrei um refúgio. Em outro lugar, eu não sei se eu encontraria, porque aqui eu posso desenhar na tese, eu posso colocar desenhos, posso colocar músicas, posso radicalizar em outras coisas que eu ainda não consigo criar, ainda não consegui conceber. Obviamente, temos alguns limites, né? A plataforma que tem que ter texto, né? A gente precisa manter uma estrutura de normas, mas eu entendo que sim, ainda é possível. A escrita de uma tese é possível ser refúgio, mas o refúgio, o que eu entendo como refúgio para mim é eu ter essa liberdade de criação. E eu fiquei eu achei uma pergunta muito curiosa, senhor Celso Sanches. Muito obrigada. Muito obrigado. Plenamente satisfeito com a resposta, porque é isso. A gente está numa fase onde o conhecimento, a produção do conhecimento são muito importantes. E fazer a defesa da universidade pública, gratuita e laica é muito importante nesse momento. E, então, te ouvir também ouvir sinalizações de como fazer isso, né? Através do acolhimento e da compreensão de que a pós-graduação, a pesquisa, ela é um compromisso com as nossas gentes e não com as regras, né? Impostas, não sei por quem, de cima para baixo. Então, se trata muito mais de subverter, inverter e construir do que a obedecer, né? Então, muito obrigado, companheira. Muito bom te ouvir, excelente resposta. Eu fico muito agradecido aqui com a reflexão. Obrigado. Muito obrigada, Celso. Agora, dando sequência, chamo o professor Henrique Lee. Professor, fique à vontade. Muito obrigada também uma vez mais por estar aqui. E a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Quero agradecer, Katiuska, por esse convite, a Maristela também, professora Bibiana, né, pelo convite. Quero saudar os colegas, ex-colegas de banca, professora Monique, professor Celso, professora Aline. Quero saudar também a Katiuska pelo aniversário dela, que foi ontem, né, que eu acho que você está recebendo esse presente agora, né, Katiuska, que é o retorno às várias leituras que seu trabalho está provocando, né? Leituras distintas. Eu aqui já aprendi muito aqui com a leitura dos dois colegas que me antecederam, tenho certeza que vou aprender com a leitura da Aline também. Eu vou, assim, começar, vou dividir minha fala em alguns momentos. Acho que no primeiro momento eu quero destacar mesmo, eu acho, os aspectos importantes, né, do que sua tese faz avançar para nós também, né, na área da psicologia, para ajudar a pensar uma série de questões que a gente lida por lá, né? Então, nesse sentido da relevância e da pertinência, né, bastante enfatizada pelo professor Celso. Eu não sei como é que funcionam os processos aí para vocês escreverem depois, mas subscrevo também essa avaliação que o professor Celso faz de escrever sua tese depois porque acho que é anual, né? Vocês têm que anualmente eleger depois no programa as teses que vão concorrer, né? Deixa eu... aqui, eu acho que está dando um eco, né? A Aline está pedindo para...
Então, obrigado, Aline, por notar. Então, assim, a gente está nesse momento, né, pensando uma série de questões que acho que também o professor levantou, que é assim, isso que você estava falando, né, Kátia, que a universidade é um pluriverso, né? Então a importância do seu trabalho também numa universidade, cujo investimento hegemônico de pesquisa é um investimento no agro. A gente não pode esquecer isso, é o contexto que essa pesquisa está sendo realizada. É uma pesquisa que está fazendo um esforço de reflexão e pensar na contramão, né, de uma cultura agro, que tem uma ideia de exploração indefinida, indeterminada, sem consequências, né? Assim, a gente pensa o planeta e pensa os recursos como uma coisa que não tem fim, que a gente pode explorar de maneira ilimitada e simplesmente extrair lucro, né? Transformar em mercadoria. Então, é importante destacar isso também, o contexto que a sua pesquisa está sendo realizada dentro desse estado e promovendo esse tipo de reflexão que você está trazendo no seu trabalho. Isso não é qualquer coisa, porque é uma posição que é uma posição difícil, que entra em choque com, né, o que são os valores desse Estado, né, e que eu acho muito saudável e bem-vinda que você possa estar fazendo essa articulação. Eu tenho, assim, talvez, acho que eu estou falando isso talvez para vocês poderem me localizar também, né? Eu trabalho no departamento de psicologia, atuo no programa de pós-graduação em psicologia e atuo também na literatura, né? Nessa área de interface. E queria chamar a atenção a algo muito importante que seu trabalho faz ao pensar a questão do refúgio, tá? Porque o refúgio do qual você está falando, até tem um momento, eu destaquei na sua introdução, você fala da floresta como refúgio, mas de alguma coisa que o refúgio não necessariamente tem que ser uma floresta. E nisso eu entendi também que esse trabalho que você realizou com essas mulheres do coletivo Essência cumpre uma função importante, porque o que transforma para nós o mundo em um mundo habitável são as narrativas e os discursos. E você construir um dispositivo, né, para que essas mulheres pudessem construir, criar juntas a você e junto a elas também, sim, um lançamento, né, de histórias de vidas e narrativas singulares em um discurso que torna o mundo hostil um mundo habitável. As narrativas, elas são uma constante, né, antropológica. Não existe cultura humana que não tenha uma narrativa, né? As narrativas míticas indígenas, elas têm muito essa característica, né, que é transformar uma situação, né, um local que tem seus perigos também, né, porque a floresta é maravilhosa e abundante, mas tem seus perigos, né, tem os animais peçonhentos, tem uma série de ataques, né, que você pode sofrer, e ao mesmo tempo a narrativa é um meio de transformar isso num lugar habitável, né, numa clareira para que a gente possa habitar. Então, esse aspecto eu acho que é muito importante, quer dizer, que a gente não precisa só do meio ambiente saudável, a gente precisa de narrativas saudáveis, a gente precisa de uma ecologia que não é só a ecologia da relação entre as espécies, mas essa ecologia que o antropólogo Gregory Bateson chama de uma ecologia da mente, né? Que são essas relações, como que a gente traça nossos planos mentais de orientação no sentido de poder desenvolver uma boa relação com o mundo que a gente vive. Então, seu trabalho tem esse mérito de apontar esses elementos, né? Pensar como que a gente pode trabalhar com o coletivo, como que a gente pode construir formas, né, de favorecer, porque, na verdade, não é a gente que instaura, a gente favorece processos para que as pessoas possam instaurar esses processos. Eu achei isso também muito valoroso, né, no seu trabalho, desse respeito que você teve o tempo todo com o que estava sendo trazido do ponto de vista do desejo, né, das participantes do grupo, e também a forma como você pôde dar tratamento, né, e dar dignidade às falas e o material que elas foram compartilhando com você. Isso eu achei, assim, de uma extrema importância e delicadeza, e, na verdade, o refúgio, para mim, na sua tese, é isso, né? O refúgio é essa capacidade
da gente criar o refúgio narrativamente, né? Instaurar processos para que esse refúgio se institua na nossa narrativa, no nosso discurso, na nossa capacidade de criação cotidiana. E isso, para nós, da psicologia, assim, também é muito interessante, né? Pensar a partir da ideia de que as noções, né, de saúde e de doença, elas também dependem da nossa capacidade de instaurar um lugar no qual a gente se sinta em casa, né? E as narrativas que vão nos ajudar a produzir isso. Isso também vai na contramão a todo um programa na psiquiatria, que é um programa que tende a pensar a saúde mental não do ponto de vista da narrativa, mas do ponto de vista da informação, né? De reduzir o sujeito humano a um conjunto de informações, né? E, enfim, isso até pode ser útil, né, num determinado nível, mas se a gente também entende a saúde mental de uma forma limitada, como essa redução a um conjunto de informações, a gente perde de vista processos importantes que a sua tese demonstra e resgata. Agora, no segundo momento, Kátia, eu também quero também te falar de algumas coisas, porque é isso, eu acho que a sua tese vai bater asas, né? Ela vai ser lida em outras áreas, né? Ela vai colocar uma série de discussões. Então, eu vou também fazer algumas perguntas para você, porque eu acho que tem a ver com isso também, com possibilidades de perguntas que podem te levar a ou consolidar a posição que você já tem, ou pensar em caminhos, retificações, entendendo, né, como que esse processo vai caminhar à medida que sua tese também for ganhando asas, se transformando em artigos, né, e entrando em diferentes meios, né? Porque isso também é uma questão do programa interdisciplinar. O programa interdisciplinar permite que você vá circular em áreas, né, desde a educação ambiental até a psicologia, até a questão do ensino e produção artística, né? Então, você tem uma amplitude, né, de leitores, né? Mas antes de entrar nisso, eu quero destacar, assim, a qualidade, né, do trabalho e o seu esforço desde a qualificação, né? Eu não pude estar presente sincronamente com vocês, eu mandei um parecer, tive uma infecção de garganta terrível, mas eu fiquei, assim, muito surpreso no bom sentido, no bom aproveitamento que você conseguiu fazer, né, pelo menos das indicações que eu te passei a respeito do problema, né, de alguns problemas da forma de dispensar a saúde mental. Então, esse aproveitamento foi muito interessante, ver o seu corpo a corpo ali com o texto, né, tentando desenvolver essas questões. Então, de fato, é muito palpável, assim, o que foi o seu esforço, né, a partir da qualificação, de não evadir essas questões, né, de tentar encará-las, né, e ir na direção delas, assim. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para você, Kátia, que tem mais a ver, assim, com uma posição conceitual, mas eu acho que pode ser, assim, pode parecer, você vai ver, a hora que eu fizer a pergunta, pode parecer, às vezes, alguma coisa que seja um pequeno detalhe, mas eu acho que esses detalhes, eles podem fazer diferença, por exemplo, no tipo de caminho que você vai adotar, né, com relação a perspectivas futuras de pesquisa, né, e algumas impressões de leitura também. Eu achei muito interessante, por exemplo, você ter feito um pequeno adendo da trajetória do seu projeto no Comitê de Ética, né, porque isso é uma questão realmente para nós, né, no campo da pesquisa, entender realmente o papel do Comitê de Ética. Eu tenho 2 colegas que trabalham no Comitê de Ética, mas assim, já trabalharam, não sei se na época que você submeteu, se eram as mesmas pessoas, enfim, mas acompanhando o trabalho delas, eu entendo o seguinte: pode ser que talvez um trabalho de performance artística, ele não tenha realmente, assim, né, assim, grandes implicações, mas eu acho que o seu trabalho tem, né? Acho que foi, assim, realmente equivocado, talvez, a ideia de passar o seu trabalho com o Comitê de Ética e Saúde só porque você incluiu escaldapés e chás, assim. Acho que não era o caso, mas, por outro lado, como você lida com as narrativas de pessoas, talvez, minimamente, a função do comitê
é saber, né, que tipo de uso se faz da narrativa e se há uma proteção, né, dessas pessoas. E o que o seu trabalho faz de forma tranquila. Mas eu acho importante falar isso, Kátia, porque você tem um futuro e um horizonte como pesquisador, então não vai ser seu primeiro encontro com o comitê de ética se você seguir pesquisando com seres humanos, né, e trabalhando com as narrativas que as pessoas produzem e trazem, né? Então, talvez te falar isso para situar um pouco no horizonte, né? Claro que talvez nem sempre o comitê de ética possa, né, ter uma, vamos dizer assim, nem sempre quem está ali tem uma clareza, assim, do que é a função do comitê e se apega aos elementos mais protocolares, né? Ah, então tem que ter esses itens. Mas a função, propriamente, é essa, é procurar entender se as pesquisas, na maneira como elas são realizadas, elas protegem, né, assim, os sujeitos participantes da pesquisa, né? Se há uma proteção, se não há qualquer tipo de exposição, o que certamente não é o caso do seu trabalho, mas eu acho importante colocar isso para a gente também não ficar com uma ideia, né, do comitê de ética, assim, como um mero instrumento desnecessário, porque não é, ele tem uma função importante dentro desse contexto, né? Uma outra questão que eu já vinha, eu vi no seu texto de qualificação, Kátia, mas na hora eu só assim, fiquei pensando com algumas questões, eu falei assim, não, eu acho que depois mais para frente, né, de repente, eu acho que eu não cheguei a comentar no texto, no parecer, né, deixei só uma nota. Mas eu acho que vale a pena, talvez, você pensar nessa unificação de algumas terminologias que você utiliza, né? Por exemplo, você utiliza antropoceno, e aí eu fiquei com essa crítica na cabeça, assim, gente, mas antropoceno tem um problema, né? Porque esse antropos que está realizando a destruição da natureza não é um corpo homogêneo, né? A gente está falando de 0,05%, né, que são os mais ricos né, que são responsáveis assim por uma destruição mais massiva, né? Porque se a gente coloca em termos de antropoceno, a gente está tomando a espécie humana como uma unidade, na verdade é um corpo extremamente fragmentado, diverso. Eu acho que não é justo, por exemplo, a gente fazer incidir, né, a responsabilidade e a culpa dessa destruição, por exemplo, numa comunidade rural, da mesma maneira que faz incidir sobre os bilionários no Vale do Silício, né? E você já traz isso, porque você faz depois, mais à frente, acho que na página 35 do seu trabalho, você faz essa observação, né, que talvez seja mais interessante chamar de capitaloceno, porque a gente está falando de um sistema, né, de um sistema econômico, né, que produz essa cena e produz essa destruição massiva, mais do que uma espécie especificamente, né, e aí também apontando para essa ideia de que essa espécie possui divisões internas e que ela não incide da mesma forma sobre o planeta. Então, eu acho que pode ser interessante você pensar nisso, assim, unificar essa terminologia ou explicitar para o seu leitor, olha, eu vou trabalhar, por exemplo, com essa ideia de capitaloceno, porque você fala de antropoceno, depois lá na frente, na 35, você faz essa crítica, né, essa ressalva, mas aí depois você volta, continua usando o termo de novo, e eu acho que esse termo, nesse sentido, ele não é gratuito, porque ele tem essa consequência, entendeu? Que é a forma como a gente pensa, a incidência, né, e a responsabilidade na destruição do planeta. Ela não é a mesma para todo antrópono, né? Ela é diferente. Então, isso é uma questão, depois, né, gostaria de te ouvir também, o que você acha disso, isso faz sentido para você, né, pensar nessa unificação da terminologia. Outra terminologia também, que eu fiquei com ela, apesar de que ela também, assim, não é uma terminologia que aparece muito, né, assim, ela aparece no início também, depois eu fui pesquisando, fui vendo que você também foi, ela foi, vamos dizer assim, ela foi sendo diluída, né, e talvez até em função de coisas que você, né, foi articulando depois e talvez entendendo que o peso dela não seria assim tão grande para o seu trabalho, mas eu fiquei pensando nessa ideia que você levanta, que é uma ética biocêntrica, né?
Porque, assim, num primeiro momento, uma ética biocêntrica parece uma coisa interessante, né? Que é você poder tratar todas as vidas com o mesmo valor, né? Parece uma coisa interessante. Mas isso também tem uma questão, quer dizer, porque essa divisão entre o que é vivo e o que não é vivo tem como referência também um discurso que é centrado no homem, quer dizer, é o homem que está definindo o que é vivo e o que não é. Né? E nesse sentido, a gente também, quer dizer, até que ponto a gente consegue avaliar se um determinado elemento presente na nossa realidade, que é comumente considerado como abiótico, como sem vida, se ele não tem também um peso importante, por exemplo, nas relações e no equilíbrio que a gente, né, estabelece como o conjunto das relações do planeta. Eu fiquei lembrando muito, Kátia, quando eu li essa parte, de um livro de ficção científica chamado Solaris, que é também um filme do Andrei Tarkovsky. Né? Por que eu me lembrei desse filme? Porque no filme, eu acho muito interessante assim, o filme, o livro, pelo seguinte, a ficção científica ela tem a ver com a nossa capacidade de imaginação, né, de futuros, né, a nossa capacidade de produzir esse exercício de imaginação. E geralmente a ficção científica mais comum, né, mais rasteira, até isso depois passar por transformações, tem essa ideia de conceber uma vida extraterrena, que na maior parte das vezes é uma vida extraterrena que é uma espécie de espelho humano, é um ser humano só com a cabeça grande e um olho grande, né? E o Solaris, ele faz um outro exercício especulativo, que é, e se a gente tiver uma vida inteligente que é um planeta? E aí a ficção é muito interessante porque o planeta ele consegue circular em 2 órbitas e ele produz alterações geológicas assim, né, já é um empréstimo, né? Mas ele produz alterações na sua superfície para poder se adequar a essas órbitas. Então, isso que do ponto de vista humano a gente pode pensar como abiótico, como inerte, pensar, sei lá, que a lava ou que o mineral que está lá dentro do meio da terra não tem vida, do ponto de vista dessa ficção científica, a gente é convidado a imaginar que isso está tudo compondo um mesmo cenário de vida, né? Então, acho que o problema da noção de biocêntrico é isso, é porque, querendo ou não, ainda assim faz um recorte, cuja referência é o homem, para tomar a decisão, né, sobre o que seja vida e o que seja não vida, né? E se a gente pensa isso, por exemplo, do ponto de vista das narrativas indígenas, né, o Eduardo Viveira de Castro vai falar do multinaturalismo indígena, essa ideia, essa perspectiva de que assim, tudo possui um fundo humano, mas se constitui a partir de aparências diferentes, né? E isso nos fornece novamente um tipo de perspectiva no qual não é uma coisa assim, eu que vou decidir o que tem vida, o que não tem, né? Passa por um outro critério, uma narrativa que vai para um outro lugar. Então, eu queria só fazer essa ressalva, porque assim, parece uma coisa interessante a princípio, mas no final das contas reinsere, né, um antropocentrismo também, né? Até destaquei depois uma citação da Dana Haraway, que ela fala dessa questão, né, dos elementos abióticos, enfim, para poder pensar junto com isso, né? E essa aqui eu vou passar rápido, depois vou em mais uma e já finalizo, tá? Um momento aqui também, quando você vai recorrer ao trabalho da Geni Nunes, né, para fazer um comentário, que ela tá dizendo que no mundo indígena não haveria essa distinção, esse binarismo mente-corpo, natureza-cultura. Eu acho que a gente, assim, pensando que seu trabalho vai circular, que, por exemplo, ele pode ser lido na antropologia, né, é interessante, assim, talvez ter uma cautela com esse tipo de argumento, porque, assim, não possui esse binarismo, né, corpo e mente, mas não significa também que no mundo indígena você não tem, assim, narrativas que estabeleçam divisões, por exemplo, na própria noção de pessoa. A noção de pessoa, por exemplo, sei lá, vamos pensar os Shuar, que é os últimos que eu estava lendo aí, porque está mais fresco para mim. Eles possuem pelo menos 3 camadas diferentes de pessoa que
assim, que a gente não traduziria para os esquemas que a gente possui, mas que estabelecem relações de divisão, né? Sobre o que é o sopro que anima, né? Assim, a vida humana, o que são, vamos dizer assim, os elementos espirituais que são singulares ou que são coletivos e que constituem camadas, né? Disso que a gente poderia, numa tradução assim precária, chamar de uma alma, né? Então, essas ideias também, acho que a gente pode, não sei, ter uma certa cautela, porque, e ademais também falar que não existe divisão entre natureza e cultura no mundo indígena é um pouco complicado. Porque, assim, qualquer ideia que a gente tiver de natureza, Kátia, ela já é permeada por uma narrativa, por isso que eu comecei falando dessa questão da narrativa, né? As narrativas indígenas, elas também estabelece um horizonte no qual esse mundo vai ser habitado. Então, a própria noção ou ideia de natureza também precisa ser recriada a partir de um ponto de vista cultural. Eu acho que não dá para a gente, sabe, assim, entrar numa ideia de que, não, então a natureza é uma coisa, né, exuberante, bacana, nosso conhecimento vai poder ser todo extraído dali, e a gente não precisa, né, da cultura, porque justamente a gente precisa de uma cultura que possa iluminar esse olhar para essa noção específica, né, de natureza, enfim. Aí, assim, acho que vale a pena dar uma olhada, né, assim, pensar se esse é um argumento interessante para permanecer no seu trabalho. Com relação ao ponto, né, assim, que eu acho que eu contribuir, inclusive, mais na qualificação, que eu posso, né, contribuir com você também, de repente, um ponto que eu acho que a gente pode, né, continuar bastante, assim, esse diálogo, tem a ver com essa questão, né, o último ponto que aí eu já finalizo, tem a ver com essa questão da saúde da doença mental, né? Eu acho, assim, nessa discussão que você está fazendo, você traz elementos muito importantes. Mas tem umas questões aqui que eu acho que, se for o caso de você, né, vamos dizer assim, entrar mesmo assim nesse universo, eu acho que você precisa de organizar isso também a partir de uma certa referência histórica, né? No sentido assim, a ideia de doença e saúde, ela tem uma referência histórica. E aí a gente precisa de ter esse entendimento antropológico também na cultura, porque a doença, ela só é definida cultural e socialmente. Não existe doença do ponto de vista natural. Aí vocês vão falar, não, mas o professor tá maluco, olha o que ele tá falando. Mas, assim, é mais ou menos isso, gente, porque você pensar assim, vamos pensar uma doença como a hipertensão, né? A cada ano a gente lança critérios diferentes para falar, não, aqui, a partir daqui é hipertensão, a partir daqui não é. Quer dizer, tem um processo biológico que, vamos dizer assim, que movimenta o corpo, né? Mas os critérios que definem, que falam assim, a partir daqui a gente vai medicar essa pessoa, antes disso não, porque está tranquilo, isso é construído socialmente e culturalmente. Isso aí não tem como a gente escapar, né? E esses critérios mudam com anos, com os tempos, né? E isso vale também para a própria ideia da noção de saúde e doença mental, né? Essas coordenadas, elas dependem muito da relação com a cultura. Por isso que é confuso mesmo, né? Por isso que a gente não vai ter esse critério assim, de uma forma inequívoca, e por isso que a psiquiatria tenta, de alguma maneira, fixar esse critério num substrato neurológico, né? Tentar falar, não, tem alguma coisa neuro que a gente vai... Só que eu entendo que a sensibilidade do seu trabalho, Kátia, essa maneira como você está pensando em questões que têm a ver com sofrimentos, né? Que nos acossam, que tem a ver, obviamente, com uma degradação, né, objetiva do mundo, né, mas que também se relacionam com uma dimensão de algo que é uma dimensão existencial, né, que é uma dimensão existencial mesmo, assim, do que é possível como é possível para a gente existir a partir dessa ideia de um fim iminente, né, de pensar que, de repente, essa guerra contra o Irã pode escalar e, entendeu? A gente pode estar perto. Isso afeta uma dimensão que é uma dimensão existencial que não vai ter realmente assim marcador biológico, né? Marcador inequívoco e objetivo para isso, né? E isso naturalmente, assim, eu vejo assim o seu trabalho nos coloca
uma possibilidade muito interessante, né? Muito interessante mesmo, assim, que é a gente tentar, talvez, construir até refúgios, né? Refúgios que possam subverter essas noções de patológico que correntemente estão construídas, né? Existe a possibilidade de a gente fazer isso? Como é que a gente poderia fazer isso? Acho que o teu trabalho mostra alguns caminhos. Mas, enfim, eu só quero, assim, agora finalizar mesmo, assim, elogiando essas várias dimensões do seu trabalho e coloco essas questões para você no intuito mesmo de pensar nos voos que seu trabalho pode alcançar e na importância de você olhar para isso se você quiser circular nesses meios com esses outros, né, com esses outros leitores, inclusive na psicologia também. Mas, assim, dizer da minha alegria, sabe, assim, de poder ler a sua tese, a ideia das paisagens sonoras, eu achei, assim, geniais, assim, a possibilidade de você fazer um texto não verbal, porque, assim, a imagem é mais comum, e a imagem, de alguma maneira, a gente consegue assimilar ela verbalmente, né? Até lembrando aqui do início da sua apresentação, você fez uma autodescrição, ou seja, a imagem tem esse poder, a gente consegue convertê-la fazer uma tradução verbal, né? Ao passo que a paisagem sonora, ela toca em elementos de uma sensação que não são tão domesticáveis assim, entendeu? Não é muito fácil da gente transformar isso em verborragia, como eu estou fazendo, em discurso acadêmico, né? Isso fica num outro registro. E aí, durante a leitura do seu trabalho, eu fiquei voltando várias vezes. Tem umas paisagens sonoras que eu achei, assim, quase que, assim, tocando uma determinada sensação. Aí eu queria também te ouvir falar um pouco desse processo da produção da paisagem sonora. Como é que vocês chegaram nelas, assim? Como é que vocês construíram essas paisagens sonoras? E é isso. Agradecer mais uma vez, né, pelo convite e registrar aqui também a alegria de estar aqui com você nesse seu dia de pós-aniversário aqui, comemorando essa vitória. Obrigada, professor Henrique. Agradecemos suas considerações, sua fala. Obrigada, professor Henrique. Agradeço aí também a lembrança pelo meu aniversário. Gostei dessa expressão pós-aniversário. Vou começar a usar agora, gostei bastante. Bom, primeiro, assim, agradecer as contribuições, né? Eu acho que sua leitura foi muito profunda, bem profunda, e você me provoca, né? E toda provocação é bem-vinda, porque, de fato, é uma tese interdisciplinar e não é fácil também dar conta, né? Não dar conta de todos os conceitos que eu propus, mas, às vezes, escapam algumas coisas, né? Então, essa banca eu vejo como esse momento para que algumas arestas possam ser acolhidas para ver realmente os caminhos, né? Eu acho que isso que você coloca é muito pertinente e te agradeço assim mesmo. Bom, deixa eu ver por onde que eu começo. Eu vou começar por essa unificação das terminologias. Gostaria de dizer assim, vou olhar para isso, é algo que eu estou consciente, mas enquanto eu estava escrevendo, eu ainda fiquei um pouco em dúvida. Assim, agora eu já sinto que talvez eu possa transitar por isso, mas enquanto eu escrevia, eu ficava um pouco em dúvida, porque eu trago a Donna Haraway muito, muito presente assim, no diálogo, e ela usa o termo antropoceno. Ela faz assim, existe uma crítica, mas o termo que ela usa mesmo é antropoceno, e a Anna Zink também. Então, eu entrei numa crise, digamos assim, numa crise mesmo de termos, porque eu entendo a importância do capitaloceno, compreendendo que não é colocar os fenômenos do colapso climático
quem origina não é colocar todo mundo no mesmo balaio. Não é porque eu tomo um banho de 10 minutos, por exemplo, que eu estou contribuindo para gerar o fio d'água no mundo, mas são as grandes indústrias. Uhum. O cara que planta, que vai fazer um plantio. Perfeitamente, é algo que eu estou consciente. Exato, eu estou consciente disso, tá? Mas em termos, assim, acadêmicos e de termo, eu fiquei um pouco nessa crise. Porque eu estou ali muito, digamos assim, eu trouxe muito para o diálogo a Ana Tzink e a Dona Haraway. Mas eu vou dar uma revisada nisso daí, eu acho que é bastante pertinente e, de fato, é algo que me preocupa, tá? Então, assim, agradeço e vou rever isso, mas só para deixar claro, assim, que eu estou consciente o porquê que eu assumi o antropoceno, mas fiz a crítica. Então, foi meio assim, olha, eu sei que existe isso, mas ainda assim vou usar esse termo, tá? Mas eu vou dar uma revisada nisso. Sobre essa ética biocêntrica, na verdade, assim, o que eu quis trazer é uma espécie de um contraponto a essa ética antropocêntrica. E aí a leitura que você me traz é o que eu tentei fugir disso, né? E aí, obviamente, assim, é muito caro para mim também compreender os componentes abióticos como elementos fundamentais à vida, aos componentes bióticos. Então, eles são, na minha concepção, eles são componentes biocêntricos. Entende? Porque como que a gente vive sem a luz solar? Não vive. Então, assim, o que eu quis trazer ali, talvez o que eu vou ter que revisar para que fique mais explícito, assim, é esse lugar da vida no centro, e não do ser humano no centro. Não é o antropoceno, não é o antropocentrismo, melhor dizendo. É o biocentrismo, é a vida no centro. E aí eu posso desenvolver, posso esmiuçar melhor o que eu estou entendendo como esse biocentrismo. Porque, de fato, quando a gente começa a compreender os elementos abióticos enquanto formas de vida também, a gente começa a entender que não é apenas um recurso para a gente vender. Não só essa lógica de que não tem fim, de que vai usando, e depois a ciência ou alguma coisa, um Deus ex machina vai baixar e vai resolver a situação, mas é componente de vida. Nós precisamos dos elementos abióticos para que nós tenhamos vida. E aí também, assim, né, entendendo essa noção, enquanto você trazia esse ponto bastante importante, assim, eu fiquei lembrando, salvo engano, é o Viveiros de Castro que vai dizer para a gente que o deus do crocodilo é o crocodilo, é um crocodilo. O que eu estou dizendo com isso? A nossa lente sempre vai ser uma lente humana, a gente não tem como fugir disso, né? Talvez, assim, deixar isso mais explícito na tese de que eu estou ciente de que, obviamente, de que tudo que está sendo dito ali acaba passando por essas lógicas, por essas narrativas de um ser humano. Acho que a gente não tem como fugir disso. Então, mas vou rever porque é um ponto muito, muito, muito relevante mesmo. Sobre a Geni Nunes, também eu vou dar uma revisada, mas eu fiquei um pouco pensando quando eu trouxe ela nesse lugar assim, como é que eu digo, não hegemônico, sabe, dessas culturas não hegemônicas mesmo, desse lugar binário. E aí eu entendo que classificar e entender as camadas de pessoa, de objetos, o que seja, não necessariamente tem a ver com um fenômeno, que é um fenômeno hegemônico, digamos assim, de criar binarismo. Eu acho que o grande ponto aí é mais como que a gente transita. E aí, por exemplo, classificar, pensar em camadas, eu vejo que é uma outra, como é que eu digo? É uma outra noção do que é algo binário, que ou é ou não é. Ou é isso ou é aquilo. Uma coisa é a gente falar de camadas, outra coisa é a gente falar, não, isso aqui é isso aqui não é isso.
uma pessoa é isso, um homem é isso, uma mulher é isso. Eu acho que a questão que eu quis trazer assim, quando eu trouxe o pensamento da Geni, foi um pouco nesse sentido, mas eu entendo esse lugar de cautela e vou revisar, tá? Tá tudo anotado aqui, também vai ficar gravado, e aí eu revisito aqui essa sua fala, tá? Sobre a saúde mental, ali eu entendi que eu trazia um pouco essa noção mais histórica, porque eu entendo que é uma criação, depende de categorias. Eu pensei que estava nítido, assim, que estava um pouquinho mais explícito, mas talvez precise esmiuçar um pouco mais, porque de fato a criação humana, né, as classificações do que é doença, do que é saúde, do que é qual tipo de doença, do que é além de ser uma classificação humana, ela tem ela vem em um determinado contexto sociocultural histórico, econômico, histórico. Eu achei que eu tinha conseguido minimamente ali explicar, inclusive quando eu retomei lá a noção de saúde lá da OMS, de quem que classifica isso, e aonde que surgiu a OMS, né? E da onde que vem um conceito tão ambíguo, um conceito que acaba assim, na minha percepção, nem sendo um conceito de tão amplo que ele é. Então, assim, vou dar uma revisada nisso. E sobre os processos de produção da paisagem... Posso fazer um acréscimo? Porque, assim, eu acho que a hora que me deu essa impressão de que talvez esse elemento histórico... Assim, eu acho que você trabalhou bastante em relação à qualificação. Aquela parte do texto, ela melhorou muito. Mas é um momento, eu vou te mandar depois na minha versão, que é um momento que você faz uma interrogação, assim, você fala assim, pelo que eu estou entendendo, isso é uma coisa, assim, é uma coisa assim que é como se fosse assim, você faz uma afirmação assim, da surpresa diante de um imbróglio. Só que essa surpresa, ela não existe se a gente entender que é construído socialmente mesmo. Aí a gente já não surpreende mais com isso, porque aquilo já passa a ser, vamos dizer assim, o ponto de partida da onde a gente vai. Mas eu te mando isso, porque eu acho que talvez pode ser uma coisa que não te demande muita revisão, mas talvez uma coisa que você vai, entendeu? Mexer num parágrafozinho ali e eu acho que pode até ter a ver, Kátia, com uma coisa assim, de você ter feito alterações no texto e depois um pedaço que não alterou e que não conjuminou com o que estava em cima, entendeu? Tipo assim, porque você vem falando uma coisa e depois vem uma expressão de uma surpresa, assim, tipo, não, mas aí como que é isso, né? Esse imbróglio. Assim, mas não tem surpresa, porque a gente já está sabendo de saída que é construído cultural e socialmente. Então, acho que talvez esse ponto ali não vai te dar tanto trabalho. Vai ser uma coisa rápida que você vai... Perfeito, perfeito. Sobre esse processo de produção das paisagens sonoras, foi uma cocriação também, né? Eu tinha já o texto do capítulo escrito, ou às vezes ele nem estava completamente escrito, mas eu já tinha ali, digamos assim, que o cerne dele já estava pronto. E eu já tinha essa ideia dessa metáfora. Então, tudo partiu dessa metáfora, dessa semente crescendo, dessa semente germinando. Então, é uma semente que está na terra. Ali ela recebe água, ela recebe calor, ela está no escuro. Ela está recebendo luz, mas ainda ela está no escuro. Ela começa a brotar, essas raizinhas começam a brotar. Aí ela começa a crescer, e aí ela sai da terra, aí ela começa a receber mais luz, aí ela entra numa fase que ela precisa de muita água para ela poder desenvolver, e ela vai crescendo e vai querendo mais luz, enfim, esse processo de uma planta crescendo. Então, eu fui estudar como que uma planta cresce, passei isso tudo, e passei o que eu tinha escrito dos capítulos pro Léo Dian e para Janiverso, que foram quem criou, né, essas paisagens. E aí o Léo começou a criar, depois ele falou, Kátia, eu não vou ter tempo de criar, porque é justamente isso, é uma criação, né? Então, é a partir do que ele entendia enquanto essa metáfora, a partir do que ele leu do texto que eu enviei, a partir do que eu falei do que era pesquisa, a partir de todo um diálogo. E aí eles criavam, mandavam para mim, eu falava, eu acho que tá demais. Por exemplo, a Jane, quando foi criar o primeiro som,
era tanto ruído de raiz que... E aí, assim, a ideia é a gente ouvir de fone. Eu entrei numa ansiedade. Mas eu entrei numa ansiedade que eu falei, não vai rolar, tira um pouco, reduz esse negócio aí, porque senão a gente vai para o oposto do que é, né? A ideia, então, assim, é acompanhar isso também, entendendo esse texto, essa escrita da tese, também como essa sementinha que vai crescendo e vira uma árvore, né? Então, tem que ir devagar. E, então, assim, foi esse processo. Foi um processo, assim, muito, muito incrível, assim, de entender a sensibilidade dos artistas em captarem aquilo que eu estava esperando, né? Porque era uma criação deles, mas a partir de disparadores meus. Então, eu também não sabia o que ia vir. Não sabia o que exatamente eu queria. Eu sabia de alguns elementos. Então, foi um pouco esse processo, assim. E foi um processo bem rico. É isso, eu agradeço, sim. Acho que foram contribuições bem importantes. E eu vou dar uma revisada, Henrique. Agradeço mesmo. Eu agradeço também novamente pelo convite, me coloco à disposição, tá? Depois te mando aqui as minhas anotações. E, assim, achei muito legal essa explicação mais detalhada que você dá do processo de criação de paisagem sonora, e fiquei pensando aqui, ouvindo te falar, se de repente não dava para você, não sei, de repente ao final, para não estragar a surpresa, mas poder falar um pouco também, registrar na tese entendeu? Esse processo da construção da paisagem sonora, de uma forma mais explícita. Eu vou te mandar depois um negócio que chama muito, assim, isso aí é uma coincidência, tá? Isso aí não tem explicação, é uma coincidência. Você já ouviu um disco, Kátia, que chama Plantasia? Faz um trocadilho com fantasia, Plantasia. É uns caras, uns holandeses, no final da década de 70 com a década de 80, eles ligaram umas coisinhas captando sinais, fizeram uma ligação de uns aparelhos para captar sinais elétricos da planta e tentar converter isso em música. E eles fizeram esse disco que chama Plantasia. É muito legal esse disco. Assim, me lembrou de alguma forma a vibe assim, da paisagem sonora. Muito legal, Henrique. Obrigada. Eu não lembrava. Eu vi uma chamadinha deles no Instagram recentemente agora. Eu achei incrível. As plantinhas fazendo som, né? Obrigada, Henrique. Muito obrigada, Henrique. Agora seguimos para concluir a sessão, chama a professora Aline. Então, Aline, obrigada também por estar aqui com a gente nessa manhã. E a palavra é sua. Bom dia, eu que agradeço. Todos me ouvem bem? Encerrar é sempre uma missão, né, que a gente tem, que é essa cerimônia aqui mesmo que a gente está vivendo, né, de encerramento de um ciclo tão profícuo e cheio de reverberações, como foi essa banca, né, todos que me precederam, quem eu já cumprimento, professora Mônica, professor Celso, professor Henrique, e um prazer estar aqui, agradeço o convite da Cate, também da Maristela e também da Bibiana, que está aqui presidindo. E eu também fiz um texto que depois eu posso enviar, mas não são tantas perguntas, é mais assim um diálogo com você, e eu inicio lembrando que nós nos conhecemos, né, que nosso primeiro encontro, ainda nos corredores do Eco, lá, há alguns anos, se deu, não se deu propriamente por essa pesquisa aqui, mas pesquisas anteriores que você trouxe aqui, falando do mestrado, né, que hoje se apresenta em sua forma madura e potente. Mas foi a nossa admiração compartilhada por Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, e foi nesse território, atravessado pela crença na arte como prática de liberdade, escuta e transformação, que nossas trajetórias se cruzaram. Retomar essa memória nesse momento não é apenas um gesto afetivo, mas também epistemológico, pois permite reconhecer que as bases ético-políticas que orientam esta tese
já se anunciavam, como você falou agora há pouco, né, Kátia? De alguma forma, naquele encontro inicial, naquelas aulas, na dissertação do mestrado, né, que também trouxe um espetáculo belíssimo. E aí fiquei pensando que participar dessa banca, mesmo que para ela eu tenha me colocado, não por convite de vocês, mas por uma opção minha de suplente, não é um gesto menor, nem tampouco neutro. Ao contrário, se inscreve também no campo das escolhas possíveis, dentro de uma vida atravessada por múltiplas demandas, afetos e responsabilidades. Assumo, portanto, desde o início um lugar de fala que não é apenas o de avaliadora, mas também o de alguém que, assim como a autora, sente no corpo e no cotidiano os efeitos daquilo que esta tese tão sensivelmente investiga, o cansaço. Há dias em que esse cansaço se apresenta como exaustão, em outros como uma espécie de esvaziamento silencioso que insiste em permanecer, mesmo quando estamos fazendo aquilo que amamos, como, por exemplo, agora. Nesse momento de defesa, que mesmo estando na mesma cidade, não posso estar presente, porque minha filha mais nova está em casa pela manhã, e ela estuda só à tarde hoje. Então, desta forma, atuar simultaneamente como mãe, docente, pesquisadora, artista e, mais recentemente, como terapeuta, tem sido uma experiência profundamente significativa, mas que não raras vezes tensiona os limites do corpo e da subjetividade. E isso é muito incrível de ver na sua tese, como eu me identifiquei com a leitura e com os processos, que eu já me identificava desde antes, né, e ainda nos seus processos de mestrado e agora também. Quisera eu estar lá como uma das, das participantes, ou também num processo como você esteve lá, de condução, né? E é justamente por reconhecer esse lugar, por habitá-lo, e encontro nesta tese não apenas um objeto de análise, mas um espaço de identificação, de acolhimento e, sobretudo, de reflexão crítica. Como todos que me precederam, falar, né, da importância e da relevância, e como você respondeu, professor Celso, né, sobre como a universidade pode ser, foi para você, esse refúgio. Mas ele não é, né? Ele não é um refúgio assim para todos. Você conseguiu você criou esse refúgio, mas a universidade não é necessariamente esse refúgio, porque você, como você mencionou, você vem das ciências sociais, que já te trouxe, eu me lembro sempre da frase do Renato Russo: disciplina é liberdade. Então, com a sua disciplina, você cavou essa liberdade e construiu esse refúgio. Mas talvez quem não tenha, a pessoa que é só artista, por exemplo, enfrenta muitas dificuldades e não consegue estabelecer esse lugar de refúgio aqui dentro. Só problematizando isso, mas vou continuar aqui meu texto. A tese, As Conexões entre Cansaço e Colapso Climático em Refúgio, se apresenta, né, como uma obra potente, sensível e necessária. Ao articular o cansaço, compreendido não apenas como condição individual, mas como sintoma de uma racionalidade produtivista, como o colapso climático, você conduz a perceber que tais fenômenos não são paralelos, mas profundamente imbrincados, frutos de uma mesma lógica civilizatória que esgota corpos e territórios. E você faz isso muito bem, assim, o modo como você construi e estabelece esses rizomas, digamos assim, né? Que aí a escolha metodológica pela cartografia, enquanto pesquisa e intervenção, revela-se não apenas coerente, mas fundamental para a construção do trabalho. Ao privilegiar os processos, os encontros e as experiências, você rompe, aliás, com modelos rígidos de produção de conhecimento e nos convida a acompanhar uma pesquisa
que se faz em movimento em relação em afetação. Trata-se de uma escrita que não observa a distância, mas que se implica, se expõe, se constrói junto, como todos os itens que compõem essa tese. Os desenhos, as paisagens sonoras, a videoarte e o próprio texto, é claro, né? Nesse percurso, aliás, as fotografias também das obras do VLT, BRT, da cidade, os mapas, tudo isso. Nesse percurso, o projeto performativo Refúgio emerge como espaço-tempo de experimentação e criação de outras possibilidades de existência. As participantes, compreendidas como co-criadoras, deslocam-se da posição de objeto para de sujeitas do processo, produzindo junto à autora uma tessitura de experiências que articulam corpo, arte, natureza e coletividade. Há aqui uma dimensão ética e política que merece destaque. A pesquisa não apenas analisa o mundo, mas busca, concretamente, produzir fissuras nele. Como você tão bem descreve, né? Do chão se abrindo e aqueles pés buscando a terra. Então, tudo é muito bonito, como o professor Celso falou, é uma tese muito linda, realmente. Os 3 circuitos poéticos apresentados como resultados, instalação, videoarte, performance, reafirmam o caráter híbrido e interdisciplinar da tese, tensionando as fronteiras entre arte e ciência, teoria e prática, razão e sensibilidade. Mais do que produtos, são desdobramentos de um processo que insiste em afirmar a vida em meio ao esgotamento. Do ponto de vista teórico, demonstra consistência ao dialogar com autores e autoras que problematizam a contemporaneidade a partir de perspectivas críticas e decoloniais. No entanto, e talvez aqui resida uma de suas maiores forças, não se trata de uma pesquisa que se apoia exclusivamente na teoria, mas de um trabalho que faz vibrar no encontro com a experiência vivida. Destaco ainda a relevância da discussão sobre a necessidade de construção de uma ética biocêntrica, que você já falou há pouco, em contraposição à lógica antropocêntrica dominante. Em tempos marcados por crises múltiplas, tanto ambientais quanto sociais e subjetivas, pensar outras formas de relação com a vida, com o corpo e com a terra, não é apenas desejável, mas urgente. Se, por um lado, a forte dimensão poética e subjetiva da escrita pode desafiar leitores mais afeitos a modelos acadêmicos tradicionais, por outro, é precisamente essa escolha que confere à tese sua singularidade e potência. Trata-se de um texto que respira, que pulsa, que se permite afetar e ser afetado, e que, por isso mesmo, nos afeta, nos atravessa. Assim, gostaria de ressaltar que essa tese não apenas discute o cansaço, ela o compreende, o acolhe e, de certa forma, o transforma em matéria de criação e pensamento. E talvez seja exatamente isso que mais me atravessa enquanto leitora e enquanto alguém que, como já dito, também sente esse cansaço no próprio corpo. A possibilidade de, mesmo em meio à exaustão, que eu sei, né, o que é terminar uma tese, produzir sentido, criar coletivamente e reinventar modos de existir. Então, é isso. Parabéns a você, a Maristela, a Bibiana, que também co-orientou esse trabalho, e a todas as pessoas, né, que compuseram esse ciclo. Parabéns. Muito obrigada, Aline, pelo seu parecer, pela sua leitura. Katiuska. Aline, muito obrigada, professora Aline, querida. Muito boa lembrança que você teve da gente ali antes do mestrado, de fato. Também lembro que, para eu entrar no doutorado, a Aline foi minha banca avaliadora, então você acaba fazendo parte desse processo, está aí me acompanhando há muitos anos aí dentro do ECO, né? Muito obrigada. Estão pedindo uma segunda versão do Refúgio. Assim que eu tiver condições, eu vou fazer e você será convidado.
convidada, tá, Aline? Pode deixar, Ai, não agradeço. esquecerei de você. Falta só... Tá, querida, muito obrigada. Bom, muito obrigada a todo mundo. Agora encerramos essa etapa. Agora nós vamos, eu com a banca, a gente vai se reunir. Então, peço para os presentes esperarem um pouquinho lá fora. Encerrar a transmissão. E aí, Melhor vai ser isso. Tá. Bom, então, com isso, nós encerramos a transmissão que está acontecendo no YouTube. Então, para quem estava... Sim, os professores ficam. Mas quem está no YouTube, então, a gente vai encerrar a transmissão. Obrigada a todo mundo que estava nos ouvindo. Né, Muito obrigada a presença. Vai ser ótimo. Foi ótima a presença de vocês. Obrigada. Muito bem, então, esperem só um pouquinho, a gente já conversa. Só o pessoal vai sair da sala aqui.